Hoje vamos falar um pouquinho sobre determinação e herança dos tipos sanguíneos. Vai ser uma aula um pouco longa, porque o assunto é bem extenso, tá? Mas é um assunto que depende, né, de um encadeamento, uma coisa depende da outra, tá bom? Então vamos lá, mergulhados aqui nesse mar de hemácias. Bom, vamos falar um pouquinho do sangue primeiro, né? Já que são tipos sanguíneos, nós vamos falar de substâncias químicas presentes no sangue, nas suas células, nas hemácias. Então, vamos ver um pouquinho da composição do sangue, tá? O sangue, ele contém células, no caso aqui as hemácias, ou glóbulos vermelhos, ou ainda eritrócitos, tudo isso é a mesma coisa. Temos os glóbulos brancos ou leucócitos e ainda as plaquetas, tá? Então, os glóbulos brancos têm a ver com o sistema de defesa do corpo, plaquetas também para evitar extravasamento de sangue, evitar hemorragias, etc. E os glóbulos vermelhos, eles fazem o transporte de oxigênio pelo sangue, o oxigênio que é necessário para que as células produzam energia, tá bom? Vamos falar primeiramente do sistema ABO. Nessa aula é apenas sobre o sistema ABO e fator RH, que são os principais. Existem vários outros, mas com esses dois a gente já tem assim, o mínimo necessário, né, para o bom entendimento de transfusão de sangue, de incompatibilidade sanguínea, eritroblastose fetal, tá bom? Então, aqui no sistema ABO, um pouquinho da genética desse sistema. Ele é um exemplo de alelos múltiplos. O que é isso? Múltiplos quer dizer muitos, vários, né? Então, nós temos vários alelos capazes de ocupar aqueles dois lugarzinhos que a gente tem nos nossos cromossomos. Lembrando, nós temos que ter dois alelos para cada uma das nossas características, para cada um dos nossos genes, e esses alelos ficam localizados nos cromossomos homólogos. Então, os cromossomos homólogos são aqueles que são iguais, que têm os mesmos genes, um é herdado do pai, o outro é herdado da mãe. Então, a gente recebe um alelo do pai, que vem num cromossomo, e um alelo da mãe, que vem no cromossomo homólogo, que é igual a ele, tá? No caso aqui do sistema BO, eu tenho vários possíveis alelos para ocupar esses dois, né, locos que a gente tem, esses dois lugarzinhos que a gente tem no par de homólogos. Então, por exemplo, aqui, vamos ver aqui desse lado, tá? Nós temos aqui, deixa eu marcar aqui para vocês, ficar mais fácil, os genótipos e os fenótipos possíveis para o sistema ABO. Então, a gente tem aqui, ó, sangue tipo A. Quem tem sangue tipo A pode ter um desses dois genótipos que eu tenho aqui, ó. Isão A ou Isão A com Izinho. Então, já estou vendo aqui, ó, dois alelos diferentes, Isão A e o Izinho. Mas quem tem sangue tipo B, ou é homozigoto, ou seja, tem dois alelos Isão B, ou tem um Bzão, né, com Izinho. Eu falei, ué, mas já são três alelos que me apareceram aqui. O Isão A, o Isão B e o Izinho. E isso ainda é uma simplificação, tá? Existem subtipos de A, subtipos de B. Então, simplificadamente, nós vamos ter aqui três alelos diferentes para compor os nossos genótipos em relação ao sistema ABO, tá? Isão A e Isão B, eles são codominantes entre si. O que é isso, codominância? Primeiro, vamos relembrar o que é dominância. Na dominância, eu tenho um alelo que ele se expressa sempre. Ele sempre aparece no fenótipo, o seu produto sempre vai aparecer no fenótipo. Enquanto o gene recessivo é aquele que ou não se manifesta, ou não tem um produto, ou esse produto fica mascarado pela ação do gene dominante. Na codominância, não. Eu tenho dois alelos que se manifestam igualmente. O produto dos dois aparece no fenótipo, tá? Então, é o caso aqui do Isão A e do Isão B. Eles são codominantes entre si. Por isso que aqui nós temos esse tipo sanguíneo AB. Ele é uma mistura de A com B. Eu vou ter o produto, né, do gene A e o produto do gene B, os dois ao mesmo tempo lá nas hemácias. Depois eu vou explicar melhor
Que produto é esse, tá? Então, nós temos aqui o alelo isão A, isão porque ele é dominante, isão B, então eu uso o expoente B para diferenciá-lo do A, cada um vai ter um produto diferente na célula. E eu tenho isinho. Isinho significa o quê? Que é um gene recessivo. Tá? Letra minúscula a gente usa para representar o gene recessivo, isso em termos didáticos. Tá? Na vida real, os genes eles têm uma nomenclatura bem diferente dessa, mas para sala de aula é o que a gente usa. Tá? Então, aqui, ó, codominância. Os dois alelos se expressam igualmente, o produto dos dois aparece no fenótipo. Então, aqui nós temos a listagem de todos os fenótipos. Sangue A é um fenótipo, sangue B é outro fenótipo, sangue AB e sangue O. Para quem tem sangue O, que é o meu caso, nós temos aqui o genótipo isinho-isinho, ou seja, eu tenho que ter herdado os dois alelos recessivos, né, os dois isinhos, para então ter, eu não posso nem dizer manifestar esse tipo sanguíneo, porque na verdade o sangue tipo O não é uma manifestação, é uma ausência da produção de substâncias que os outros tipos sanguíneos têm, mas eu já vou explicar isso, dá um tempinho aí. Só quero que vocês entendam agora que eu tenho essa lista de fenótipos possíveis e aqui do lado os genótipos que determinam esses fenótipos. Quem tem sangue A, inicialmente pode ficar naquela dúvida, mas eu sou homozigoto ou eu sou heterozigoto? Só é possível saber isso, em casa assim pelo menos, se você observar o sangue dos seus pais. Se você souber o tipo sanguíneo do seu pai e da sua mãe, talvez você consiga fazer essa determinação, se você é homozigoto ou se você é heterozigoto, tá? Pelo menos em casa é a única forma. Deixa eu apagar essa confusão aqui, né? Porque depois eu vou salvar esses slides para mandar, né, para os meus alunos, que a gente está gravando esse vídeo por causa da quarentena, de Covid, etc, tá? Eu estou falando isso porque depois eu vou disponibilizar esses vídeos para quem quiser assistir lá no YouTube. Então, se você é um desses que não são meus alunos, né, seja bem-vindo, mas esses vídeos foram gravados inicialmente para os meus alunos, que agora a gente está afastado, né, por conta do Covid-19, tá? Então, vamos ver agora aqui, quais são as substâncias produzidas por conta desse sistema ABO, por causa desses genes do sistema ABO. Aqui nós temos uma representação das hemácias. Então, aqui a hemácia, né, vermelhinha. Em volta da hemácia, eu tenho a representação de antígenos. O que são antígenos? São moléculas capazes de estimular o sistema imunológico para a produção de anticorpos. Então, o nosso sistema sanguíneo ele tem muita relação com o sistema imunológico, por causa da produção de anticorpos e porque as substâncias, né, dos sistemas sanguíneos são possíveis antígenos. Então, o que a gente tem? Uma hemácia e a representação aqui dos antígenos do sistema ABO. São dois antígenos possíveis, o antígeno A e o antígeno B, cada um deles sendo produzido por causa ou do gene isão A ou do gene isão B, tá? Então, quem tem sangue tipo A vai ter lá na membrana externa das suas hemácias o antígeno A. Quem é do grupo B vai estar lá na parte externa da membrana das suas hemácias o antígeno B, tá? Quem tem sangue tipo AB vai ter aqui os antígenos A e os antígenos B ao mesmo tempo, na mesma hemácia, de forma igual, tá? Os dois são produzidos igualmente, ok? Quem é do grupo O, eu aqui no caso, não tenho nem os antígenos A e nem os antígenos B, mas atenção, não é uma ausência de antígeno, não.
Não tem o antígeno A e não tem o antígeno B. Mas vai ter aqui, estão vendo que tem um tracinho aqui? Esse tracinho é o antígeno H. É o mesmo tracinho que aparece aqui como base dos antígenos A e B. Então, quem tem sangue O tem o antígeno H, que é o que caracteriza a hemácia do tipo O. Tem que ter esse antígeno H nas suas hemácias. Então, também não é aquele deserto do Saara na hemácia, não. Tem antígenos lá. Em relação ao sistema ABO, vai ter o antígeno H, tá? Agora, não é só isso. O sistema ABO envolve também os anticorpos que são produzidos contra os antígenos específicos. Então, nós produzimos anticorpos sempre contra aquilo que é diferente do nosso. Nós não vamos produzir um anticorpo contra o antígeno que é igual ao meu, tá? Então, olha só, quem tem sangue tipo A tem anticorpos anti-B. Quem tem sangue B tem anticorpos anti-A. Quem é do grupo AB, ó, não tem nenhum desses anticorpos. Gente, não é que não tem anticorpo para nada. Não tem esses anticorpos específicos contra A e contra B. E quem é do grupo O, como eu, tem anticorpos anti-A e anti-B. Então, esses anticorpos, eles limitam as livres transfusões de sangue. É por causa desses anticorpos que a gente não pode receber sangue que não seja compatível com o nosso, porque os anticorpos são feitos para se ligar aos antígenos. E quando eles se ligam, esses anticorpos se ligam aos antígenos das hemácias, acabam aglutinando as hemácias, ou seja, grudando uma hemácia na outra, e a gente vai ter um problema sério lá na circulação, que pode levar até a morte, tá? Então, é muito importante o estabelecimento do tipo sanguíneo correto para uma transfusão de sangue. Deixa eu só apagar essa bagunça que eu fiz, para que os slides fiquem bonitos depois, tá? Só uma observação aqui, ó. O antígeno, ele também pode ser chamado de aglutinogênio, tá? E o anticorpo também pode ser chamado de aglutinina. Então, os dois nomes são usados, os dois nomes vocês têm que conhecer, tá bom? Porque você pode se deparar com uma questão, isso é um assunto que cai muito em concursos dentro da área da saúde, então você pode se deparar ali com uma questão, e antígeno, é anticorpo, é aglutinogênio, é aglutinina, você pode ficar confuso. Então, você tem que saber as duas denominações. Então, falando aqui da natureza química desses antígenos A e B, nós já vimos, né, mais no início, que existe um antígeno H. Esse antígeno H, ele serve de base para a construção do antígeno A e do antígeno B, tá? Então, olha só, o antígeno H é aquele que está presente lá nas hemácias do sangue O, tá? Se eu adicionar ao antígeno H um N-acetilgalactosamina, que é uma molécula de um açúcar, é um carboidratozinho, vai ser produzido o antígeno A. Se, ao contrário disso, a esse antígeno H for adicionado uma galactose, aí a gente vai ter o antígeno B. Então, os antígenos A e B, eles são produzidos pela adição de N-acetilgalactosamina ou de galactose ao antígeno H, ou seja, eu tenho que ter o antígeno H produzido para, então, adicionar os antígenos, para poder produzir os antígenos A e B, tá? Então, na verdade, o que os nossos genes ISAM A e ISAM B fazem é produzir enzimas que vão adicionar um ou outro carboidrato ao antígeno H. Então, o gene ISAM A vai fazer com que se produza uma enzima que vai adicionar N-acetilgalactosamina ao antígeno H. Já o ISAM B faz a célula produzir uma outra enzima que vai adicionar uma galactose ao antígeno H e assim produzindo o antígeno B.
qualquer reação química dentro da célula precisa do intermédio de enzimas, porque a reação química ela não vai acontecer de forma espontânea nas condições celulares, que são condições que não favorecem, tá? Muitas reações químicas. Então, nós temos a produção do antígeno A e do antígeno B pela adição de carboidratos, quer dizer, mais um carboidrato ao antígeno H, porque ele já possui lá a sua listinha de carboidratos também, tá bom? Então, que listinha de carboidratos é essa? Nós temos aqui um precursor, uma molécula precursora que está inserida lá na membrana da hemácia. Imagina esse vermelhinho aí, como a membrana da hemácia. Aí eu já tenho aqui o restante da molécula e lá na ponta eu tenho já uma sequência de carboidratos aqui, terminando aqui com uma galactose. A essa galactose tem que ter adicionado uma fucose, que é esse outro carboidrato verdinho que está aqui do lado, tá? Então, esse aqui é o antígeno H. Para produzi-lo, eu também preciso de uma enzima específica para adicionar essa fucose aqui, uma fucosiltransferase, que é determinada por um outro par de alelos, que eu vou explicar daqui a pouquinho, tá? Então, com esta base aqui pronta, com o antígeno H pronto, aí vem uma enzima que traz uma galactose e adiciona a galactose aqui, porque ela encontrou isso daqui pronto, tá? Ou vem uma outra enzima, vai depender de qual enzima, quais enzimas, né? O seu organismo está produzindo, de acordo com o seu genótipo, ela vai encontrar isso daqui pronto, e aí sim ela vai adicionar ali o N-acetilgalactosamina. Então, essa substância H, esse antígeno H, ele é necessário para que esses outros carboidratos sejam adicionados e a gente tenha, então, os antígenos A e B sendo produzidos, tá bom? Sem o antígeno H, não existe a produção dos antígenos A e B lá nas hemácias. Deixa eu sumir aqui rapidinho, só para vocês verem a estrutura química aqui da galactose. Ninguém precisa se escabelar, não precisa decorar a estrutura química de nada. É só para mostrar para vocês que são carboidratos. Aqui a galactose, aqui nós temos a fucose, N-acetilglicosamina, que é a N-acetilgalactosamina, que são os carboidratos presentes aqui nessas moléculas, tá? Então, é só por curiosidade mesmo para você saber como é que eles são. Voltei. Vamos para o próximo slide. Vamos falar do falso O fenótipo bombaim. Mas o que é isso de falso O de fenótipo bombaim? Lembra que eu falei que todo mundo tem que ter o antígeno H lá na membrana das suas hemácias? Porque senão a gente não consegue produzir nem A e nem B? Pois bem, para a produção do antígeno H, eu preciso de genes que determinem a produção de uma enzima que vai fazer essa construção do antígeno H. Então, existem pessoas que têm um defeito genético nessa enzima usada para a produção do antígeno H e com isso ela não consegue produzi-lo. É como se fosse um albino, lembra? O albino ele não consegue produzir a melanina por falta de uma enzima, tá? Mesmo que ele tenha todos os genes para a produção de melanina, mesmo que ele tenha a pele ele deveria ter a pele mais escura pela quantidade de genes, né, de produtores de melanina, ele não consegue produzir nada por falta de uma enzima que permita essa produção. Aqui é semelhante. O indivíduo ele tem lá o seu genótipo para ter sangue A, para ter sangue B, para ter sangue O ou AB, mas ele não consegue produzir os antígenos porque falta uma enzima, tá? Então, esses indivíduos são chamados de falso O porque no momento da determinação dos tipos sanguíneos do sistema ABO, que é feito por exclusão, o O é determinado por exclusão. Como assim por exclusão? Não é A, não é B, não é AB, entra no grupo O. E aí o falso O vai junto, mas o falso O não tem o antígeno H, tá? E isso traz consequências. Indivíduo falso O, se precisar de uma transfusão de sangue, não pode receber sangue O.
ele tem que receber falso O. Então, ele tem que ser determinado à parte, tá? Por que ele é chamado também de fenótipo Bombaim? Porque ele foi descoberto inicialmente em Bombaim, lá na Índia, tá? Ele foi descoberto lá inicialmente no indivíduo, numa família, verificaram que ele não havia erro de determinação, não havia erro de paternidade também, tá? E depois foi descoberto isso em outra família, mais outra, e viram que isso lá na Índia tem até um pouco mais comum do que no resto do mundo, mas tem em qualquer lugar. Aqui no Brasil tem. Eu já conheci pessoas falso O, já tive alunos falso O, e às vezes a gente e não sabe, tá? Corre esse risco também, tá? Então, como é que é o fenótipo falso O? Ele não produz o antígeno H, por falta da enzima fucosiltransferase, que é o que coloca aquela fucose, a molécula precursora, tá? Onde tem ali uma galactose no final, tem que adicionar fucose, não tem essa enzima para fazer isso. Então, se não tem o antígeno H, as outras enzimas para fazer A e B não tem aonde trabalhar, tá? Então, essa enzima é determinada pelo alelo Hzão. A gente tem aqui um par de alelos, Hzão e o Hzinho. Hzão, letra maiúscula, quer dizer que ele é dominante. E tem o Hzinho. O Hzinho é um gene defeituoso, é um gene amorfo, ele não promove a produção dessa enzima. Então, se o indivíduo for Hzinho, ele não vai produzir esta enzima, ele não vai ter como produzir o antígeno H, tá? Então, a maioria das pessoas são como? São, marcar aqui para vocês, Hzão, ou seja, homozigotos, ou são Hzinho, ou seja, elas têm capacidade de produzir o antígeno H. Já quem herdar os dois genes recessivos, Hzinho, não vai poder produzir o antígeno H, e, consequentemente, nem A e nem B. Tá? Então, sem o antígeno H, não há produção dos antígenos A e B. Então, é um fenótipo caracterizado sorologicamente. Esse sorologicamente quer dizer o seguinte, que lá no soro do indivíduo, o que é o soro? A gente viu que o plasma é a parte líquida do citoplasma, mas é uma parte líquida de um sangue que não foi coagulado. Se eu permito que esse sangue coagule, a parte líquida dele passa a ser chamada de soro. Ele não contém os fatores de coagulação que foram gastos, tá, no processo para o sangue coagular, principalmente fibrina, né? Existe uma molécula, uma proteína que fica na circulação, que é o fibrinogênio, tá? Então, esse fibrinogênio, ele existe lá no plasma, mas depois que o sangue coagula, ele se transforma em fibrina e aí ele não aparece mais no soro, tá? Nessa parte líquida. E no soro a gente pode dosar anticorpos, a gente pode dosar hormônios, então ele é usado, né, na prática, digamos assim, laboratorial para fazer determinadas análises. Ao invés do plasma, tá? Você pode fazer essa dosagem no soro. Então, fenótipo Bombaim é caracterizado sorologicamente pela perda total das atividades das transferases, tanto A, tanto B quanto H, nos eritrócitos e nas secreções corpóreas. Como assim? Alguns indivíduos conseguem produzir os antígenos nas suas secreções, na saliva, por exemplo, e em outras, tá? Mas não é todo mundo não, são indivíduos chamados de secretores. Então, se o indivíduo é secretor, ele produz esses antígenos também fora da superfície das células. Outra coisa que caracteriza o indivíduo falso O é a grande quantidade de anti-H. O que é anti-H? Anticorpos contra o antígeno H. É por isso que o indivíduo falso O não pode receber transfusão de sangue O. Ele vai rejeitar esse sangue O. Esses anticorpos vão se ligar ao antígeno H das hemácias recebidas e vai causar aglutinação, que pode levar até a morte, tá? Então, é algo muito sério. Numa transfusão de sangue, tem que se determinar se o indivíduo é falso O ou não, tá? Porque isso pode causar sérios problemas. Deixa eu apagar tudo, ficar bonito, prontinho. Bom, com relação à doação de sangue, aqueles anticorpos que a gente já viu, eles limitam a livre transfusão de sangue, tá?
O indivíduo ele só pode receber um sangue se ele não tiver anticorpos contra aquele tipo, contra os antígenos presentes ali, tá? Então, nós temos sangue tipo AB, que ele pode receber de todos, tá vendo? Setinhas chegando para ele. Todas as setinhas, ó, até dele mesmo, chegando para ele. Então, se ele precisar de uma transfusão, ele pode receber qualquer tipo sanguíneo dentro do sistema ABO, tá? Agora, no momento de doação, sangue AB só pode doar para sangue AB, tá? Não existe a possibilidade dos outros indivíduos com outros tipos sanguíneos receberem esse tipo de sangue, tá? Por quê? Vamos pegar aqui o A. A possui anticorpos contra B. E a hemácia do sangue AB vem com B juntinho ali. Então, vai haver aglutinação dessas hemácias. Quem tem sangue O tem anticorpos anti-A e anti-B, vai rejeitar essas hemácias. Quem tem sangue B tem anticorpos contra A, e o A faz parte dessa hemácia AB. Então, assim, quem tem sangue AB pode receber de todos, mas só pode doar para outro AB. Já quem tem sangue O, ele é chamado de doador universal. Por quê? Doa para todos, estão vendo? Setinhas saindo para todos os lados e para outros indivíduos de sangue O. Por quê? Ninguém tem anticorpo contra o antígeno H, a não ser o falso O, mas a gente não está falando de falso O agora aqui, tá? Esquece o falso O por enquanto. Os indivíduos de sangue O possuem lá nas suas hemácias o antígeno H, que é reconhecido por todos. Todos os outros tipos sanguíneos, A, B e AB, têm o antígeno H, porque ele é precursor de A e B, então não tem como rejeitá-lo, não tem como produzir anticorpos contra ele. Então, é essa situação, tá? O consegue doar para todos, mas na hora de receber, na hora de receber, ele só vai receber o sangue igual ao dele, tá bom? Aqui está mostrando o que acontece quando os anticorpos encontram as hemácias com os antígenos correspondentes. Estão vendo aqui um aglomerado aqui nessa gota de sangue? Não sei se vocês conseguem ver bem. Se aproximar, se vocês ampliarem, acho que vai ser melhor de ver. Eu estou vendo aqui grumes de hemácias, são hemácias coladas uma na outra, como se fosse um cachinho de uva, tá? O que provocou essa aglutinação das hemácias? Os anticorpos. O anticorpo aqui está representado por esse Y, que é o formato que ele tem. Ele tem local de ligação para dois antígenos, então ele pode ligar uma hemácia na outra, tá? E aí uma hemácia gruda na outra, que gruda em outra, que gruda em outra, e assim a gente forma um aglomerado. E depois essas hemácias arrebentam e causam uma confusão na corrente sanguínea do indivíduo. Então, toda transfusão de sangue ela deve ser feita dentro dos critérios bem estabelecidos para que não ocorra a rejeição a esse sangue. A rejeição inclui o quê? A aglutinação dessas hemácias, tá? Então, isso não pode acontecer. Então, o que limita a livre transfusão de sangue são os anticorpos do receptor, e o cachorro resolve latir exatamente nessa hora. Então, são os anticorpos do receptor que reagem contra e aglutinam o sangue recebido. A aglutinação é diferente de coagulação, tá? Uma coagulação, ela envolve uma formação de malha de fibrina. Lembra que eu falei da fibrina, que ela vem do fibrinogênio? O fibrinogênio está lá na circulação. Quando ocorre um corte ou você recebe uma pancada, o sangue extravasa do vaso sanguíneo, esse fibrinogênio, através de uma cascata de coagulação, ele vai ser ativado e transformado em fibrina. E a fibrina é uma proteína muito grudenta, tá? Gelatinosa, que acaba formando essa malha gelatinosa que gruda todas as hemácias, todas as células, para evitar o extravasamento do sangue. Senão, você perderia todo o seu sangue.
É o que acontece no caso dos hemofílicos. Eles têm problemas nessa cascata de coagulação, eles não conseguem formar essa fibrina e eles acabam tendo sangramentos que não param, tá? Eles têm que receber, né, o fator que falta neles. Geneticamente, eles não conseguem produzir algum fator indispensável para a coagulação do sangue. Então, a aglutinação das hemácias, no caso de uma incompatibilidade sanguínea, não é coagulação do sangue, é outra coisa, tá? É outra coisa. Então, a coagulação é esse sistema que a gente tem aqui, onde eu tenho essa malha de fibrina, eu tenho essas células todas sendo colocadas aqui, e a aglutinação não, é só antígeno, anticorpo grudando uma hemácia na outra. Então, para fechar essa história dos anticorpos, porque anticorpo a gente só produz em exposição ao antígeno, ou seja, eu tenho que ser exposta ao antígeno e aí o meu sistema imunológico desencadeia um processo de eventos que vai culminar na produção de anticorpos. Isso leva um determinado tempo, vamos dizer, de 4 a 7 dias no mínimo, para você conseguir apresentar esses anticorpos. Então, como é que nós produzimos anticorpos contra um antígeno sem nunca ter entrado em contato com ele? Tá? Isso é praticamente impossível, tá? Então, eu tenho que ter tido um contato com o anticorpo, um contato com o antígeno, para então desencadear esse processo e ter esses anticorpos no meu organismo, no meu sangue, tá? Então, da onde vêm esses anticorpos? Qual é o antígeno que a gente se expôs para ter esses anticorpos? Após o nascimento, a gente começa a entrar em contato com micro-organismos, muitos passam a ocupar a nossa microbiota intestinal. Esses micro-organismos e mais algumas células vegetais também produzem substâncias muito parecidas com os nossos antígenos A e B. Então, a gente tem uma exposição a essas substâncias que são estranhas a gente, nós não temos essas substâncias no nosso corpo. Então, por exemplo, eu que sou sangue O, eu não produzo antígeno A e antígeno B. Então, quando esses micro-organismos entram no meu organismo, começam a produzir essas substâncias, eu tenho contato com elas, o meu organismo acha elas estranhas e aí vai produzir anticorpos contra elas. Só que esses anticorpos eles acabam reconhecendo os antígenos A e B presentes nas membranas celulares das hemácias de outros indivíduos. Então, isso faz com que, no futuro, eu não possa receber uma transfusão de sangue, nem A, nem B, nem AB, porque eu desenvolvi anticorpos contra aqueles antígenos dos micro-organismos, mas que também reconhecem o antígeno A e o antígeno B como se fosse a mesma coisa. Tá? É um tipo de reação cruzada aí. Eles não foram produzidos com esse objetivo, mas acabam servindo também. Tá? Então, são os anticorpos que acabam se formando naturalmente, né? Naturalmente, entre aspas, porque teve que ter um contato com o antígeno. Mas fala-se dessa forma, naturalmente, contra antígenos que estão presentes, que não estão presentes nas hemácias. Então, são estímulos vindos de bactérias que começam a colonizar o nosso trato intestinal a partir do nascimento. Isso quer dizer que a gente não nasce, tá? Nós não nascemos com esses anticorpos. Eles não são determinados geneticamente. Eles são produzidos a partir do sistema imunológico, após o nascimento, tá? Porque eles possuem esses antígenos das bactérias possuem açúcares em suas membranas celulares semelhantes aos açúcares dos antígenos A e B, tá? Então, eles começam a aparecer por volta dos 3 a 6 meses de idade, vão aumentando, porque os estímulos são constantes, então eles vão aumentando. Em torno dos 5 a 10 anos de idade, a gente atinge uma quantidade assim que vai ficar até a idade adulta para sempre, tá bom? Bom, então vamos ver aqui o mecanismo de herança dentro do sistema ABO. Então, nós já vimos lá no início que os genótipos, tá, do sistema ABO incluem o ISão A, o ISão B e o ISIM. Quem tem sangue AB
vai ter aqui o genótipo Isão A e Isão B. Quem tem sangue O vai ter Izinho, Izinho, como seu genótipo. Para fazer cruzamentos, a gente tem que separar os alelos. Os gametas, eles são produzidos através da meiose, que faz essa divisão. Ela vai separar os cromossomos homólogos e, com isso, cada alelo vai para um gameta diferente. Não podem ir os dois alelos juntos para o mesmo gameta. Então, nós temos aqui um gameta, lembrando que gameta é óvulo e espermatozoide. Então, nós temos aqui um gameta carregando apenas o Isão A. Nós temos o outro gameta carregando apenas o Isão B. Então, esse indivíduo aqui pode produzir dois tipos de gameta, ou carregando o gene para A, ou carregando o gene para B. Já o indivíduo de sangue O, ele tem os dois alelos iguais, então todos os gametas só vão ter Izinho, tudo, só Izinho, 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 tá? E como é que a gente vai fazer esse cruzamento? O cruzamento, gente, ele dá todas as possíveis junções dos gametas de um indivíduo com os gametas do outro. Então, essas setas aí já estão demonstrando isso. Se, eu juntar aqui o gameta do primeiro carregando o alelo para sangue A e juntar com o Izinho lá do outro, tanto faz qual Izinho, tá? Porque é tudo Izinho. A gente vai ter aqui o genótipo no filho, Isão A, Izinho, que vai dar o sangue tipo A. Já se juntar aqui o gameta carregando o Isão B com o gameta do Izinho lá do outro lado, tanto faz qual Izinho, o indivíduo filho vai ter o genótipo Isão B e vai ter sangue tipo B. Então, isso aqui é importante, gente, porque muitas pessoas que não têm esse conhecimento de genética dos tipos sanguíneos acabam achando que os filhos têm que ter o tipo sanguíneo igual aos pais, a um dos pais. E a gente está vendo aqui que isso não é verdade. Então, esse casal de sangue AB e O jamais vai ter filhos com o mesmo tipo sanguíneo de um ou de outro. Eles só vão ter filhos A ou B, tá? A chance do filho ser A ou B é igual, é de 50%, tá? Então, a gente tem que entender isso, às vezes até para explicar para outras pessoas que não têm condição de entender isso, não tiveram, conhecimento sobre isso. Isso pode causar problemas, né? Algumas pessoas ficam assim, poxa, será que meu filho foi trocado na maternidade? Será que aconteceu alguma coisa? Será que meu filho tem algum defeito? Enfim, dúvidas podem surgir quando a pessoa não conhece, essa determinação, essa herança dentro do sistema ABO. Tem outro exemplo aqui do lado, que é de um casal AB. Então, assim, o pai ou a mãe é A e o outro é B, ambos heterozigotos. Lembrando, o heterozigoto é aquele que tem os dois alelos diferentes para aquele gene. Então, dentro do sistema ABO, os heterozigotos, eles carregam o quê? O Izinho. Então, o sangue A heterozigoto é o Isão A mais o Izinho, e o B heterozigoto é o Isão B mais o Izinho. Separando os alelos para a formação dos gametas, já separei aqui, eu vou ter o indivíduo de sangue A, ele vai produzir gametas carregando o gene para A e gametas carregando o Izinho na mesma proporção aqui. Quem tiver o sangue B vai ter gametas carregando o gene para sangue B e gametas carregando o Izinho. A junção dele, gente, vai ser da seguinte forma. Então, eu tenho aqui, se eu conseguir juntar A com B, a gente já sabe que vai dar AB. Ah, mas se o A juntar com o Izinho, aí vai ser sangue tipo A. Mas se for o Izinho da pessoa juntando com o Izinho da outra, aí vai ter sangue O. Deixa eu sumir aqui. Aí vai ter o sangue O, que juntou Izinho com Izinho. Ah, mas e se juntar o Izinho com B? Aí a gente vai ter sangue tipo B. E a probabilidade para qualquer um desses é a mesma, ou seja, é de 25% para cada um desses tipos. Então, um não tem maior chance de vir do que o outro. O filho desse casal tem a mesma probabilidade de ser AB, de ser A, de ser B ou de ser O.
Claro que ele só vai ser uma coisa, né? Mas a chance de ser qualquer um desses tipos sanguíneos é a mesma, tá? Agora, se o seu tipo sanguíneo aqui, o seu cruzamento não se encaixa em qualquer um desses, faz aí em casa, tenta fazer. Pega o tipo sanguíneo dos seus pais, você tem que perguntar para eles, né, ou tentar descobrir em algum documento o tipo sanguíneo dos seus pais, e aí você pode fazer o cruzamento deles e ver aí qual a sua chance de ter o seu tipo sanguíneo, dos seus irmãos. Ou se você já tem filhos, você pode pegar e fazer do casal, incluindo você, e ver quais os tipos possíveis dos seus filhos. Então, isso é possível de ser feito desde que você saiba os genótipos. Se você não souber os genótipos do casal, não tem como fazer isso, tá? Então, quando um é AB e o outro é O, é fácil porque só tem um genótipo possível. Agora, se o indivíduo é A ou B, aí tem que descobrir se ele é homozigoto ou heterozigoto pesquisando aí os pais. Então, por exemplo, se o pai ou a mãe da pessoa é O, obviamente ela herdou o Izinho, então ela será heterozigota, tá? Mas isso você tem que descobrir caso a caso aí. Vamos falar agora do fator RH. Então, olha só, geneticamente falando, quimicamente falando, o sistema de tipo sanguíneo, ABO, e o fator RH não tem relação nenhuma. A única relação que eles têm é que você encontra os dois lá na membrana da hemácia, um do lado do outro, o próximo ao outro, mas enfim, distribuídos ali dentro da membrana, tá? Voltados para o lado de fora. No sistema BO, a gente tem uma glicoproteína, como a gente já viu, a proteína e mais aqueles carboidratos, aqueles glicídios, então ela é uma glicoproteína. O fator RH não, é uma proteína simples, ela não tem adição de carboidratos aí, tá? Então, nós vamos ter, para a determinação do fator RH, uma genética muito complicada. Eu vou facilitar aqui bastante para vocês, que é a forma usual que a gente costuma tratar em sala de aula, dentro de uma genética básica, porque as outras formas de determinação elas acabam ficando muito complicadas. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos determinar o fator RH através do gene D. E aí eu tenho os alelos Dzão e Dzinho. O alelo Dzão, ele é responsável, então, por dizer lá para a célula que ele tem que produzir uma proteína que a gente vai chamar de antígeno D. Já o alelo Dzinho é um gene que não tem produto final, é um gene amorfo. É um gene que faz com que você não produza esse antígeno, não vai produzir nada. É que nem o Izinho, tá? Que você não produz nada. Então, o Dzinho é a mesma coisa, você não produz nada e com isso não vai aparecer nada diferente lá na sua hemácia. Ela vai ficar sem essa substância lá, tá? Então, indivíduos que herdam os dois Dzões, aqui ó, Dzão, vai produzir o antígeno D, vai ter essa proteína lá na sua hemácia. Se o indivíduo é Dzão, Dzinho, também vai produzir a enzima, já que o gene dominante é o Dzão, e vai ter o antígeno D. Agora, quem for Dzinho, não vai produzir a enzima e, consequentemente, não vai produzir o antígeno. Quem tem o antígeno D é classificado como RH positivo. E quem não tem o antígeno D é classificado como RH negativo, tá bom? Tem antígeno D? É positivo. Não tem antígeno D? É negativo. E aqui, só para ilustrar, eu coloquei essa figura mostrando o antígeno D inserido lá na membrana da hemácia, que é a bicamada de fosfolipídios. Como toda proteína ela é feita de aminoácidos, cada bolinha dessa daqui representa, então, um aminoácido. Aqui está mostrando, né, ele passando pela membrana, dando voltas aqui, aí ele se exterioriza, vai lá para fora da célula, volta, dá novas voltas aqui dentro da membrana e assim sucessivamente, tá? Ele vai se enroscando e até terminar, ele termina lá dentro da célula novamente, tá? Ninguém precisa se preocupar com isso, saber quais os aminoácidos que formam ali, mas, enfim,
existem diferenças, mutações feitas nesse gene que fazem com que aminoácidos diferentes sejam inseridos ali. Então, essas bolinhas coloridas representam aminoácidos que estão diferentes dentro de versões, né, distintas desse antígeno. Mas isso não é assunto para nós aqui, tá? Esse assunto é mais complicado, não vamos tratá-lo daqui, tá? Mas apenas para ilustrar, mostrando que é uma proteína, que essa proteína está lá inserida na membrana da hemácia e só da hemácia, tá? Só as hemácias possuem esse antígeno dele, não aparece na membrana de outras células do nosso organismo, diferentemente dos antígenos do sistema ABO, que a gente já viu que eles estão em todas as células do nosso corpo e podem até ser produzidos de forma livre, nas secreções eles podem aparecer, tá? Não é o caso aqui, é diferente. Bom, juntando então o RH com o ABO, a gente vai ter aqui uma tabela com a compatibilidade doador e receptor. Então, quem tem sangue O positivo pode receber, atenção, aqui você pode receber sangue O positivo e O negativo. Quem tem sangue O negativo, como eu, tá? Vai ficar apenas com sangue O negativo para ser recebido. Então, assim, é uma limitação muito grande. Eu já estive na iminência de precisar de transfusão de sangue, e ainda bem que não foi necessário, mas, né, é algo bem apreensivo. A gente tem aqui A positivo, pode receber A positivo, O positivo, A negativo, e O negativo. Quem tem sangue A negativo vai poder receber apenas as versões negativas, A negativo e O negativo. Quem tem sangue B positivo vai poder receber todos positivos e negativos, dentre B e O, tá? B e O positivo, B e O negativo. Quem tem sangue B negativo só vai receber as versões negativas, B negativo e O negativo. AB a gente já viu que é aquela pessoa que pode receber todos os tipos sanguíneos. Se for positivo, então, todos positivos e negativos. Então, a gente tem aqui toda a lista, qualquer tipo dentro do sistema ABO e fator RH está liberado para ser doado para o AB positivo. Já no AB negativo, deixa eu desaparecer aqui. Já no AB negativo, já vimos esse, AB negativo vai poder receber todos do sistema ABO, mas todos na versão negativa, só se o RH for negativo. Então, só um adendo aqui. Existe a possibilidade de quem tem RH, sangue RH negativo, receber uma única transfusão de sangue RH positivo, uma única vez, tá? Porque depois dessa transfusão, ele passa a produzir os anticorpos e ele não pode mais ser feito. Então, não existem anticorpos previamente produzidos. Como é uma proteína que só fica na membrana da hemácia, ela não existe na membrana dos micro-organismos, na superfície de células vegetais, de nada disso, tá? Então, você tem que ter o contato mesmo com esse antígeno para produzir os anticorpos contra ele, tá bom? Então, só através de uma transfusão de sangue ou no caso de uma gestação de filho RH positivo, se a mãe for RH negativo, no momento do parto, no momento do nascimento, hemácias do filho entram na corrente sanguínea da mãe, trazendo esse RH positivo, ou durante algum procedimento invasivo, durante a gestação, por exemplo, uma amniocentese, onde o sangue do filho acaba, né, podendo extravasar e fazer a imunização da mãe. Então, são situações bem específicas, tá? Então, tirando isso, se for receber, o indivíduo for RH negativo e precisar de uma transfusão e não tiver negativo, só tiver o positivo, tem que ver se ele possui anticorpos, isso tem que ser feito antes, tá? Se ele já possuir os anticorpos contra o antígeno D, isso não vai poder ser feito, tá? E se ele não tiver, então, ele vai poder receber uma única vez. Depois ele não poderá receber mais, tá bom?
Aqui falando especificamente da eritroblastose fetal ou doença hemolítica do recém-nascido. O que é isso, hemolítico? Vem de hemólise, lise das hemácias, rompimento das hemácias. Elas se rompem, elas são destruídas. Mas como é que isso acontece? Vamos pegar aqui essa primeira figura. Ela mostra uma mãe com sangue RH negativo. Então, tem as hemácias da mãe aqui representadas. E ela está esperando um filho RH positivo. Então, o RH positivo do filho está separado do sangue da mãe, tá? Não existe mistura do sangue do feto com o sangue da mãe. A placenta, ela não permite essa mistura. O que acontece é, o sangue da mãe, ele chega aqui na placenta, ele vai ser, digamos assim, meio que filtrado, vão passar nutrientes, oxigênio, glicose, aminoácidos, enfim, tudo que o feto necessita como nutriente e oxigênio. Aí, pelo cordão umbilical, esses nutrientes chegam a ele. E também pelo cordão umbilical, a gente tem uma veia que traz os dejetos, o gás carbônico, etc., para a placenta, que passa para o sangue da mãe. Então, não tem mistura das hemácias do sangue do feto com o sangue da mãe. A não ser que ocorra um descolamento de placenta com sangramento, tá? Um exame invasivo, onde ocorra uma amniocentese, por exemplo, onde você introduz uma agulha para a coleta de líquido amniótico, ou às vezes coleta de sangue do cordão umbilical também, isso pode ser feito. Então, ocorrendo ali uma mistura de sangue do feto com o sangue da mãe, ela pode ficar imunizada, porque basta um pouquinho, gente, alguns mililitros de sangue são suficientes para que isso aconteça. Não precisa muito sangue, não, tá? Então, mas vamos imaginar que seja uma gestação normal, ocorrendo tranquilamente, sem nenhuma intercorrência. No momento do parto não vai ter jeito, tá? No momento do parto, a placenta se descola, ocorre a entrada de mililitros de sangue do feto na corrente sanguínea da mãe, então ela vai produzir esses anticorpos, a não ser que a gente faça uma intervenção para que isso não aconteça. Que intervenção é essa? A gente tem uma janela de pelo menos 3 dias, ou seja, nós temos aí 72 horas até que se inicie essa produção de anticorpos. Então, existe uma janela imunológica aí. Dentro dessa janela, se eu eliminar essas hemácias do feto que entraram na corrente sanguínea da mãe, ela não vai produzir esses anticorpos. E como é que eu faço isso? Através da injeção de anticorpos anti-D na mãe. Porque esses anticorpos anti-D, ao chegarem ao sangue dela, encontrarem hemácias com o antígeno D, esses anticorpos se ligam a esse antígeno D e vão, além de cobrir, vão mascarar esse antígeno e a hemácia vai ser destruída numa sequência. Então, você elimina a possibilidade dessa mãe desenvolver os anticorpos, tá? Então, isso é bem útil para que essa mãe possa gerar outras crianças com RH positivo. Então, assim, ela poderá gerar tranquilamente outras crianças com RH negativo, porque isso não influencia em nada, mas crianças com RH positivo ficariam prejudicadas, podendo sofrer de eritroblastose fetal, que pode ser grave, tá? Ou ainda não conseguindo fazer com que essa gestação chegue ao final, causando abortamentos espontâneos, tá bom? Então, um acompanhamento pré-natal tem que ser feito de forma muito adequada, com dosagens de anticorpos durante a gestação, pelo menos em 2 momentos ali, você vai fazer essa dosagem de anticorpos para ver se está tudo bem, se você já não está produzindo esses anticorpos, tá? Porque se você já tiver esses anticorpos durante a gestação, algumas coisas podem ser feitas, tá? Então, se o caso estiver muito sério, se o feto estiver muito anêmico, estiver com problemas de crescimento, de desenvolvimento, pode ser feita uma transfusão de sangue para o feto através do cordão umbilical. Então, ele vai receber um sangue RH negativo, para não ter nenhum problema, tá? E aí ele vai conseguir hemácias para terminar o seu processo de desenvolvimento. E a gestação também ela pode ser terminada
antes do tempo, antes de completar, né, 40 semanas ou 38, ela vai ser antecipada, porque enquanto ele estiver ali dentro do útero materno, ele vai estar sofrendo a agressão por esses anticorpos que a mãe está produzindo e passando para ele, porque esses anticorpos atravessam a placenta. Não é qualquer tipo de anticorpo que atravessa a placenta, mas esses atravessam a placenta, tá? Então, com uma simples injeção, tá? Você consegue evitar que essa mãe fique imunizada e que ela passe a produzir os anticorpos. Mas atenção aqui, você ouve, né, dentro do hospital, digamos assim, muitas pessoas chamando essa injeção de vacina. Esse termo está errado. Não é vacina. Ele é um soro, contém anticorpos, tá? Eu sei que chama de vacina porque ele previne uma situação, mas não é o caso, tá? Tecnicamente falando, ele não é uma vacina, ele é um soro, porque ele contém anticorpos, imunoglobulinas anti-D, para evitar que essa mãe produza anticorpos ela mesma, tá bom? Mãe RH negativo, ao dar à luz a um bebê RH positivo, passa a produzir anticorpos anti-D, a não ser que a gente tome as devidas precauções com a injeção de Rogan, tá? Então, numa próxima gestação de filho RH positivo, esses anticorpos atravessam a placenta e destroem as hemácias fetais. Então, essa destruição pode tornar a gestação inviável, esse feto pode ficar inviável e ocorrer, então, um abortamento espontâneo. Ou ele pode nascer com muitos problemas, né, com inclusive microcefalia, defeitos físicos, defeitos cardíacos, enfim, uma série de defeitos, e ele acaba muitas vezes não sobrevivendo, tá? Caso essa produção de anticorpos e sua passagem seja leve, geralmente o que a gente vai ver é uma icterícia nessa criança, tá? Ela começa a ficar, né, com um pigmento amarelo, que é a bilirrubina, impregnando seus tecidos, vai aparecer na pele, nos olhos, e isso pode ser resolvido com banho de luz. Então, através de uma fototerapia, você tem como estimular o organismo da criança a eliminar isso, tá? Essa bilirrubina ela é sensível à luz e ela acaba se transformando quando a criança é exposta a essa luz especial, cobrindo, né, a parte genital, cobrindo os olhos, para que não cause danos a esses órgãos, tá? Outra situação também é a possibilidade de se fazer uma exossanguíneo transfusão. O que é isso? É uma troca, né, de sangue do feto. Ele vai receber um sangue RH negativo, ao mesmo tempo que o seu sangue sujo com hemácias arrebentadas, anticorpos, bilirrubina, vai sendo retirado. Então, assim, você vai simultaneamente fazendo isso, tá? Injetando na criança sangue RH negativo, enquanto o sangue dele está sendo removido também por, né, através do estudo da circulação, você tem como fazer isso, tá bom? Eu já ouvi relatos, né, de alunos falando que já fizeram isso na base da seringa, porque às vezes a recém-nascida os vasos sanguíneos são muito finos, então você vai ali, algo muito delicado a ser feito, tá? Um processo muito delicado. E que também não exclui a possibilidade de sequelas, porque até fazer isso, a quantidade de bilirrubina aumenta muito e ela lesa o cérebro da criança. Isso pode levar a um retardo mental irreversível, tá bom? Mas eu já conheci várias pessoas que sofreram de eritroblastose fetal e estão aí lindas e maravilhosas e inteligentes, tá? Então isso não é uma sentença nem de morte, nem de retardo mental para ninguém. Tem que ser manejado de uma forma correta para que tudo dê certo. Bom, como é que a gente faz essa tipagem sanguínea? Como é que se faz, como é que você chega ao fenótipo da pessoa com relação aos tipos sanguíneos? A gente vai precisar de reagentes específicos. Então, aqui a gente tem soros. Por que soro? Porque contém anticorpo, tá? Tem anticorpo, a gente chama de soro. Então, a gente tem aqui soros anti-A, soros anti-B, e o amarelo sumiu ali, tapou aqui o negócio. Tem até aqui um anti-A1B, que é tem outro tipo de
anticorpo usado quando a gente quer uma determinação mais precisa, mas não vamos falar dele agora não, tá? Eu preciso aqui também de reagentes de hemácias, um painel de hemácias para fazer a determinação dos anticorpos, tá? Então, suspensões de hemácias podem ser usadas para a gente fazer pesquisa de anticorpos irregulares, para identificar anticorpos na doença hemolítica perinatal que a gente estava vendo, fazer tipagem reversa através do anticorpo. Então, eu sei que o indivíduo A tem anticorpo anti-B. Então, fazendo essa determinação do anticorpo anti-B, eu posso saber se o indivíduo tem sangue A, tá? Então, a gente usa isso aí também. Não numa aula prática, né? Numa genética de nível básico, não. Mas, né, dentro do curso de cada um, né, dependendo da sua especialidade, como farmácia, biologia, biomedicina, etc., o indivíduo aprende, né, a fazer todos esses exames, então ele vai ter práticas disso tudo, tá bom? Vamos fazer então a nossa simplesinha prática virtual de tipagem sanguínea. Então, tipagem sanguínea é para determinar o que? O fenótipo do tipo sanguíneo do indivíduo. Então, nós vamos precisar de lâminas de microscopia. O que é uma lâmina de microscopia? É esse vidro lisinho que a gente tem aqui, que a gente usa para ver coisas ao microscópio, tá? Só que a gente não vai precisar de microscópio nesse caso aqui, tá? Eu só preciso da lâmina como um suporte para o sangue. Eu vou pegar sangue do indivíduo, geralmente você punciona o dedo, tá? Vai precisar de 3 gotas de sangue. É comum usar 2 lâminas, então a gente vai colocar numa primeira lâmina 2 gotas de sangue e a terceira gota na segunda lâmina. Pode ser feito também usando uma lâmina só, mas aí você corre o risco de uma gota encostar na outra e estragar todo o seu experimento aí, toda a sua prática. Vai ter que fazer tudo de novo, furar o dedo da pessoa, vai ter que fazer tudo de novo. Como é que é feito, então, o teste? Você vai pegar os sorinhos, temos aqui, então, soro anti-A, soro anti-B, que é amarelo, tá? Eles têm essa cor para diferenciar depois na lâmina. E o soro anti-D para fazer a determinação do RH, ele é transparente. Então, cada um desses frasquinhos vai ter anticorpos específicos contra o antígeno A, ou o antígeno B, ou o antígeno D. Então, na primeira gota de sangue, eu vou pingar o antígeno A, o anticorpo contra A, vou pingar o anti-A. A gente mistura isso, pode usar uma outra lâmina, a lâmina tem 4 pontinhas, eu posso usar uma pontinha para misturar aqui, eu posso usar uma outra pontinha para misturar aqui, eu posso usar, né, as pontinhas das lâminas para fazer essa mistura, ou um palito de madeira mesmo, aquele de petisco, né? Você pode usar, geralmente na aula prática, no laboratório, a gente usa o palitinho de madeira mesmo, tá? Para não gastar a lâmina. E aí você só não pode misturar as 2 gotas com o mesmo palito do mesmo lado. Você pode até virar o palito, ele tem 2 pontas, mas você não pode misturar o conteúdo de uma gota de sangue com outra, senão vai dar errado sua determinação. Então, na primeira gota, a gente pinga o anti-A, na segunda gota, pinga o anti-B e na terceira gota, pinga o anti-D e vê o que acontece. O que tem que acontecer? Aglutinação ou não? Pela aglutinação, a gente vê se o indivíduo tem aquele antígeno ou não. A determinação do tipo sanguíneo é feita da seguinte forma. O indivíduo tem o antígeno A, ele tem sangue A. Ah, mas o indivíduo, se ele tiver antígeno B, ele vai ter sangue B. Não, ele tem os 2 antígenos, então ele é AB. Ele não tem nenhum dos dois, não tem nem A nem B, então ele é sangue O. Aí entra o falso O nessa história. Lembra que eu falei do falso O? O falso O é determinado assim, ele acaba entrando junto com o O porque o O é determinado por exclusão. Então, para fazer a diferenciação do O com o falso O, você tem que fazer um teste específico para falso O. Você tem que procurar o antígeno H. Então, existe um vidrinho igual a esse com anti-H, para você poder fazer essa determinação, tá? Então, tem que ser feito o exame específico para fenótipo bombaim ou falso O, para você determinar isso com certeza. Então, a determinação dos grupos sanguíneos ABO por aglutinação em lâmina. Como é que vai ser isso? Nós temos aqui
um desenho, né, esquematizando como é que fica o resultado disso. Só que aqui ele está ao contrário do que eu mostrei inicialmente para vocês. A gota onde foi pingado o anti-A é essa daqui, tá? E a gota onde foi pingado o anti-B é essa primeira aqui. Então, a representação da aglutinação aqui é essa, tá vendo? O grume de hemácias, um aglutinado, como se fosse vários cachinhos de uva das hemácias. Onde teve aglutinação, quer dizer que a pessoa tem aquele tipo de sangue. Então, vamos lá, começando lá de cima. No sangue O, você não tem aglutinação em nenhuma das duas gotas. Não aglutinou onde pingou o anti-A e não aglutinou onde pingou o anti-B. Na determinação do sangue tipo A, teve aglutinação onde pingou o anti-A e não teve onde pingou o anti-B, tá? Para o grupo B, aglutinou na gota onde eu pinguei o anti-B e não aglutinou na gota onde eu pinguei o anti-A. Deixa eu sumir aqui para mostrar a última. E para determinar o grupo AB, tem que aglutinar nas duas. Então, é pela aglutinação que a gente vê o tipo sanguíneo do indivíduo. É pela aglutinação, porque a aglutinação evidencia a presença do antígeno, ok? E eu tenho aqui, então, algumas lâminas para mostrar para vocês de verdade, tá? Foi feito o exame de verdade, mas não tem para todos os tipos, tá? Então, aqui na primeira lâmina, olha o que aconteceu. Não aglutinou onde pingou o anti-A, não aglutinou onde pingou o anti-B, mas aglutinou no anti-D. Então, aqui eu tenho um O positivo. Na do lado, não aglutinou no anti-A, não aglutinou no anti-B e não aglutinou no anti-D. Então, essa aqui sou eu, sangue O negativo. Embaixo aqui a gente vai ter o sangue tipo A. Por que no A? Porque aglutinou onde eu pinguei o anti-A. Olha a cor azul. Não aglutinou onde eu pinguei o anti-B e aglutinou onde foi pingado o anti-D. Então, essa pessoa é A positivo. E do lado a gente tem um A negativo, que aglutinou no A, não aglutinou no B e aglutinou no D. Aqui embaixo eu tenho B. Olha aqui a aglutinação do B, como foi forte, tá? Essa aglutinação, gente, ela é instantânea. Você não tem que esperar nada, não. Anti-A e anti-B reage automaticamente. Só no anti-D que às vezes a gente tem que esperar um pouquinho, às vezes aquecer um pouquinho. Ela pode demorar um pouco mais para acontecer, tá? Então, não aglutinou com anti-A, aglutinou no B e aglutinou no D, é B positivo. Aglutinou em todos, AB positivo. Não tenho aqui para mostrar, infelizmente, os outros dois, tá? Mas seria a mesma lógica. Aglutinou no B só, não aglutinou nem no A e nem no D, é B negativo. Aglutinou nos dois, menos no D, é AB negativo, tá bom? Deixa eu apagar aqui, porque senão depois fica tudo feio aqui para vocês, tá?